na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida. Na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Espirituais vamos vencer com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem a um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam a um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer.
Glória a Deus. Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Iniciando hoje mais uma live da Superintendência da Juventude. Tendo nisso hoje a nossa área representando, fazendo a realização dessa live, a área de Alvorada. Eu me chamo Sara e aqui ao meu lado esquerdo, a irmã Kathleen. E ao meu lado direito, o irmão Wesley. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, nesta noite, a Juventude da área de Alvorada tem um tema muito especial sobre chamado. E antes de tudo, a gente já te convida a curtir, se não curtiu ainda, comenta e, mais importante, compartilha com os teus amigos. Estamos aqui no meu celular, estamos em 18 conectados, é certo? Vamos fazer isso multiplicar? Então compartilha o link dessa programação, porque cremos que Deus vai falar contigo e com as pessoas que tu conheces. Amém? Glória a Jesus, irmã Sara. Nisso nós temos hoje um formulário que deve estar entrando por aí pelo chat, o link desse formulário. E nós gostaríamos muito da sua participação, você que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Nós gostaríamos que você desse a sua opinião hoje para nós. Então esse formulário já foi disponível, o link está passando aí no seu chat. E você responda, que nós estamos acompanhando aqui para nós podermos dialogar melhor sobre este assunto. Exatamente. E é importante frisar que tu não precisa ficar com vergonha, porque é totalmente anônimo. Ninguém vai ver teu nome, ninguém vai ver que foi tu que respondeu. Nós vamos coletar dados para falar no nosso assunto hoje. Glória a Jesus. Amém. Só que antes disso, você aí que está nos ouvindo, preste muita atenção neste momento. Atenção à juventude que está aí nos assistindo. Escute, nós temos hoje alguns desafios ao decorrer da programação. E você, jovem, é o nosso convidado de honra para esse desafio. Glória a Jesus. Irmã Kathleen e irmão Wesley, vamos apresentar o nosso primeiro desafio? Mas será que já compartilhou essa programação para todos conseguirem participar desse desafio? Então compartilha aí, eu também vou compartilhar. Pega esse celular, compartilha nos seus status, manda no grupo da família, no grupo da juventude, no grupo, tudo que tu tem aí, manda esse link. Nós tivemos um grande número de respostas no formulário e é maior do que as pessoas que estão conectadas. Então, talvez uma pessoa que respondeu o formulário não lembrou da live hoje. Então, você vai enviar esse link para ela agora. Amém? Então, vamos falar do desafio, porque o nosso tempo está curto, né? Para a imensidão, né? Desse tema de hoje. Então, o desafio, irmã Sara. Ó, vou fazer um suspensezinho. Quem tem a sua Bíblia aí em casa? Pegue ela agora neste momento. Vamos pegar, vou mostrar aqui. Vamos lá. Um exemplo. Tá a Bíblia, irmão Wesley. Irmão Wesley. Tá a Bíblia, irmão Wesley. Aqui, ó, nós estamos com as nossas Bíblias. Com as nossas Bíblias. E nós convidamos você. Agora, pega a primeira coisa. Pega a tua Bíblia. Pegou? Se tu já pegou a tua Bíblia aí, fala aí, peguei. Vamos ver quem pegou aí. Comenta aí no chat. Peguei a minha Bíblia. Bota aí que você pegou. Peguei. Pega ela, porque tu vai precisar dela pro desafio. Fique atento. Aleluia. Glória a Jesus. Ó, Tarciele botou, peguei. Glória a Deus. Vamos Foi a seguir primeira. o exemplo da Tarciele. Vamos lá. Ó, tem que vir mais comentário. A tua Bíblia tem que estar aí. Gabriele Carvalho, peguei. Vamos lá. Glória a Deus. Pegue a tua Bíblia, jovem. Um jovem de Deus não pode andar desarmado. E a nossa arma é a Bíblia Sagrada. Aleluia. Glória a Jesus. Ao decorrer, enquanto Rosemary vocês vão pegou. dizendo... Ó, irmã Vai Rosemary. pegando a tua Bíblia aí que nós já vamos explicar como vai ser esse desafio. Bom, o primeiro passo tu já deu. Tu pegou a tua Bíblia. No decorrer desse tema... Glória a Deus. No decorrer desse tema, nós vamos estar discorrendo sobre o assunto e nós vamos falar exemplo, para ficar bem claro. Nesse momento, pega a tua Bíblia e reage. É o nome do nosso desafio. Tu vai pegar a tua Bíblia e nós vamos te dar um versículo. Exemplo, Salmos 23. Pega a tua Bíblia e reage. Então, tu vai mandar um áudio lendo esse versículo da Bíblia para o pilar de comunicação da área de Alvorada, ao qual nós vamos estar disponibilizando o número agora. O irmão Wesley, que está agora na nossa técnica aqui também, auxiliando-nos, vai estar aí aparecendo o contato da comunicação da área de Alvorada. Só que antes disso, deixa a gente deixar algo claro. Você que talvez tenha vergonha, se você colocar aí que aceitou o desafio, nós vamos chamar o seu nome. Pode ser o seu nome chamado. É. Então você tem que estar com a sua Bíblia,
preparado para que o momento que nós chamar você enviar esse áudio para nós, para o número que vai ser disponibilizado. Já vai ser disponibilizado, então já alguns irmãos estão falando ali, ó. Francine, Samara, Jennifer, Ana, Samuel, Xande, já pegaram as suas Bíblias. Tá, agora uma pergunta. Vocês que pegaram a Bíblia, vocês aceitam esse desafio? Porque nós só vamos chamar o nome das pessoas que comentarem #EuAceito. Pra gente saber, né? Tu aceita esse desafio de pegar a tua Bíblia nesta noite e reagir? Então, se tu aceita, coloca #EuAceito. Vamos lá, gente, vamos lá, ó. Uma valente, eu aceito. Vamos lá, gente. Glória a Jesus, vamos lá. Está afiada, já Só tá vai... prestando bastante atenção. Só vai ser uma pessoa, vamos ver, deixa eu atualizar aqui o meu chat aqui. Vamos ver quem mais aceitou. Qual o desafio? Vou falar novamente. O desafio, o nome do nosso desafio é Pegue a tua Bíblia e reage. Nós vamos selecionar um versículo bíblico e tu vai ter que ler o versículo e enviar um áudio para nós. E o número já está aí no chat. Tu aceita esse desafio? De ler um versículo, gravando, né? Por áudio no WhatsApp e enviar para nós? Irmão Jonas, entendeu o desafio? Tu aceita? Já que tu perguntastes. O número de WhatsApp eu mandei ali. O WhatsApp é 51983082234. Daí os irmãos vão mandar o áudio para esse contato. Isso. Entenderam? Mas alguém não entendeu aí pra gente já começar com o assunto. Vamos entrar com o nosso tema. Mas quantos comentários teve ali sobre eu aceito? Teve, agora tá tendo mais, né? Agora entenderam. Glória a Deus. Quem mais aceitou? Teve mais gente aí que Irmã aceitou? Camila. Glória a Deus. Jonas falou, eu aceito isso. Glória a Deus. Então nós vamos começar. Agora você aí que disse eu aceito, se prepare porque você vai participar dessa live conosco, amém? Vamos então. Vamos começar? Vamos começar, falamos. Curte, comenta, compartilha e não saia, porque se tu sair, tu vai perder. Tu não pode perder. Glória a Deus. Aleluia. Então, iniciando então, pra falar de chamado, a gente tem que entender o que é chamado aí. O que é chamado, irmã Kathleen? Ó, nas minhas palavras, o que é chamado, né? Estudando. Chamado é quando Deus nos chama para algo e, por consequência, Ele nos capacita para fazer algo para Ele. E quando nós fazemos isso que Ele nos chamou, esta ação, ela beneficia outras pessoas, ou seja, ela alcança outras pessoas. Então, nós entendemos por chamado aquilo que Deus nos designa, nós fazemos e que alcança outras pessoas. Irmã Sara, dá aquela especificada sobre chamado, vocação, que as pessoas podem se enrolar. Bom, nós sabemos, somos cientes de que existe outras maneiras de explicar, né? Que nós sabemos que tem chamado, tem vocação, tem propósito, tem dom. Só que se nós, preste atenção, você aí jovem, você que está nos assistindo, se nós explicar cada passo deles, nós não vamos ter tempo. Então nós vamos generalizar e incluir tudo em chamado. Mas calma, a gente vai explicar direitinho e você vai entender não vai o propósito de Deus essa noite para a sua vida e também para as nossas. Então, assim, a gente sabe a diferença de propósito, de vocação, de dom. Somos cientes. Porém, não tem como nós, nesse momento, explicar tudo. Mas a gente vai generalizar tudo em chamado, mas você vai entender. Vamos começar, então. A irmã Cat já nos explicou o que é chamado. Glória a Deus. Vamos, então, saber por que será que Deus nos deu um chamado. Então, agora tu sabe que chamado é quando tu faz algo para Deus e acaba alcançando outras pessoas. Mas por que será que Deus, irmã Sara, Ele nos deu um chamado, nos designou a um chamado? Bom, primeiro eu vou fazer assim, Kathleen, antes de eu responder isso, agora vai ser o seu momento. Vou compartilhar a live. Que é o pegue a sua Bíblia e reage. Então, agora, nesse momento, vamos escolher alguém? Vamos escolher algum irmão ou irmã. Qual que vai ser o primeiro? Eu vou avisar aqui com antecedência e você envie, preste atenção, envie o versículo que eu vou te dar, o livro, tudo direitinho, você envia o áudio. Se quiser se identificar a sua área, a congregação, pode se identificar, mas nós pedimos que envie somente a questão do versículo, que nós, infelizmente, não temos muito tempo para poder ouvir. Mas, assim, vamos escolher alguém aqui do chat? Olha aí. Vamos lá, irmão Wesley, nos ajuda a escolher? Qual vai ser a irmã ou irmão? Porque todos aceitaram.
Vamos lá. Vamos ver aqui. Quem que nós podemos colocar para ler para nós? Será que a gente pega a primeira pessoa que colocou aceito? Será, Sara? Quem é que botou? Vamos ver a primeira pessoa que falou eu Irmã aceito. Tarciele. A irmã Tarciele. Então vamos começar por ela? Vamos lá, já que ela Glória a pegou a Deus. Bíblia e falou eu aceito. Então, irmã Tarciele, pega a tua Bíblia e reage agora. Abre ela em, onde, Sara? Salmos 139 e o versículo 16. E por enquanto que tu tá te preparando, irmã Tarciele, a irmã Sara, então, nos responde. Por que Deus nos designou a um chamado? Bom, irmã Tarciele, se prepare aí que nós vamos já começar. E assim que eu falar, você envie para cá. A irmã Tarciele, assim, irmã Tarciele, a gente está atendendo no celular da Alvorada que nós enviamos o número. Comunicação de Alvorada. Bom, da comunicação de Alvorada. Eu quero falar sobre João 15:16, que vai dizer assim, ó: não foram vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis frutos, e para que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedires ao Pai, em seu nome, ele vos dê. Então, assim, ó, por que Deus me designou a um chamado? Será que Deus me deu um chamado porque eu posso, irmão Wesley? Será que é porque eu sou bonita? É óbvio que não. Claro, irmã. Irmãos, Não, foi bonito. este versículo que eu estou lendo já diz assim: não foram vós que me escolhestes. Em nenhum momento nós humanos temos a capacidade de conseguir escolher por Cristo, se não for a ação da graça, que nós estamos aprendendo inclusive na nossa EBD. Então nisso, Deus, ele já tem um plano e ele te designou para um chamado. Então assim, ó, por que Deus me designou um chamado? Para manifestar a glória dele através da sua vida. Lembrando, por que Deus nos designou, deu a você um chamado? Porque ele quer manifestar a glória dele através da sua vida. Então, ou seja, não é para mim se auto-promover dos dons, não é para mim se auto-querer alguma coisa. É Ai, o chamado é meu. Não, quem fez o chamado foi Deus, né? A glória é para quem, irmão Wesley? A glória é pra Deus. Glória a Tudo é para Deus. ele. Isso mesmo. E até em Timóteo nos diz que ele projetou e nos chamou, nos deu uma vocação antes da criação do mundo. Então não foi porque tu é melhor ou porque tu... Não, é simplesmente por causa que ele te escolheu e preparou algo perfeito para a tua vida e para manifestar o poder e a glória dele. Aleluia! Glória a Deus. Agora, cadê a irmã Tarciele? Irmã Tarciele, nós estamos esperando o teu áudio em Salmo 139 e o versículo 16. Repetindo, Salmo 139 e o versículo 16. Irmã Tarciele, a irmã Tarciele, assim que vier, a gente vai ler. E este versículo que a irmã Tarciele vai ler para nós, ela talvez vai se identificar de onde ela é. Ela vai... Vou dar um spoiler do versículo antes que a irmã Tarciele lê, que ela tá demorando um pouquinho. A irmã Tarciele tem que ser rápido, aos outros jovens o exemplo tem que ser rápido, tá bom? Deus, ele já tem um plano, um chamado para sua vida muito antes da formação. A Bíblia vai dizer que mesmo a gente ainda sendo massa em forma, ele já tinha um projeto para nós, Kathleen. Um projeto para nós, Wesley. Sim. Então, é algo... A irmã Tarciele enviou? Não chegou. Bom, vamos esperar mais um pouquinho. É nesse celular, irmão Wesley, da comunicação. Tá aí? Tá aqui, daqui. E nisso, jovem, você tem que saber que muito antes Deus já teve um chamado para sua vida. Irmã Tarciele, vai passar a vez. Vamos lá, irmã Tarciele, vai passar a vez. Mandou? Vamos ouvir? Ó, você aí, já preste atenção. Tarciele mandou o áudio, mas você não demore. Desafio, pega a tua Bíblia e reage, vamos lá. Pegue sua Bíblia e reage. Irmã Tarciele reagindo. Paz do Senhor, aqui é a irmã Tarciele da área de Alvorada. Paz do Senhor, aqui é a irmã... Peraí que eu botei no sensor, irmãos. Paz do Senhor, aqui é a irmã Tarciele da área de Alvorada. Os teus olhos viram a minha matéria ainda Glória a imperfeita. Jesus. E no teu livro todos os meus membros foram escritos, os quais eram continuamente formados, quando nem ainda havia nenhum deles.
Glória a Deus. Então a irmã Tarcília acabou, pegou a Bíblia dela e reagiu. Aleluia. Nós convidamos você para reagir também. Os irmãos estão perguntando qual o número. Acabei de enviar aí novamente, ó. Enviei de aí novo. na conta da irmã Kathleen vai aparecer novamente. Irmãos, ainda que nós ainda era massa informe, Deus já tinha destinado para você. Você mesmo está ouvindo um chamado. Ele já te escolheu para alguma coisa. Só que você tem que descobrir esse chamado. Vamos lá passar para a próxima parte? Vamos lá. Como saber o meu chamado? Vamos dar uma olhadinha no nosso formulário, irmão Wesley. Nos ajuda aí. Vamos ler o formulário. Muitos irmãos responderam e a primeira pergunta era qual é o seu chamado? Então, muitas pessoas lá responderam. Vamos ver a porcentagem, irmão. Lê aí. Qual é o chamado das pessoas que responderam aí? Os três primeiros. Vou ler os três primeiros. Tá, os três, o ranking, Os então. três primeiros, 37% daqueles que responderam, 37,7% para ser mais exatos, responderam que o chamado deles eram para ser ministrante, ou pregar, para pregar, para falar a palavra de Deus. Glória a Jesus. E 26% falaram que o chamado que Deus tinha para a vida deles era para ser... Na área da música, né? Isso, na área do louvor, Regência, da música, louvores. regência. 11%, aqui o terceiro, ficou o ensino. Aqueles em que... Glória a Deus. Os mestres. Os mestres que querem passar um conhecimento, querem passar um estudo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ficou com 11%. Amém. Então são esses os nossos dados dos irmãos que responderam e que sabiam qual era o seu chamado. E para você que talvez respondeu e te deu com a primeira questão ali do formulário, qual é o teu chamado e tu não sabe? Como descobrir, irmã Sara? Pera aí, só um momento. Irmã Valquíria, tu consegue colocar para nós o link do formulário para mais pessoas responderem? A irmã Valquíria vai colocar aí para os irmãos, para mais respostas. Nós queremos saber a sua opinião. Você está participando. Ó, já foi aí o link do formulário. Responda este formulário. Tu que não respondeu ainda. E outra coisa, não compartilhou? Compartilha agora em nome de Jesus. Vai lá, Sara. Deixaram um like já? Vamos ver. Quantos likes nós temos? 57. Cadê essas 57 pessoas? Aqui tem 44. Vamos lá, vamos. Compartilha com os teus amigos. Vamos aumentar esse número. Em nome de Jesus. Nós estamos? Aqui no meu tá 47. 47? Nós podemos chegar muito mais. Vamos bater uma meta, juventude. Vocês estão conosco. Vamos bater uma meta dessa live. Vamos. Ir mais... Moça, amém. Nós queremos saber se você aí concorda com nós. Vamos bater uma meta? Vamos. Eu pensei no número. 60, vai. 47, 60? 60. Já bateu 60? Já bateu. Vamos, 100. Não, não é de like. É de pessoas conectadas, eu acho. Ah, tá. Vamos? De pessoas conectadas? Irmã Valquíria, quantas tu acha? 60? 60? 60, vamos lá! Temos que ter 60 pessoas conectadas, então compartilha agora a Vamos live. lá. Vamos fazer subir esse número. Irmãos, estão entrando aqui relato que não está aparecendo o número. Nós vamos colocar novamente, tá? Vamos bater 60 hoje. E se der, muito mais. Vai lá, deixa o seu like, envia para alguém aí que você acha que não está assistindo, envia. Vamos lá, faça a sua parte também. Vamos lá, então, a gente já tem que pular já. Vamos lá. Como saber o meu chamado, irmã Sara? Bom, como que nós vamos saber o nosso chamado, né? Você, que talvez aí que está nos ouvindo, você possa estar se perguntando, talvez você nunca frequentou a igreja, talvez você não seja um cristão ainda, e você pode estar perguntando assim, será que eu tenho um chamado de Deus para minha vida? Será que essas palavras que eles estão falando, que eles estão ensinando, eu também tenho esse chamado? Você talvez que caiu aqui na live e não saiba disso. Alguém te enviou o link, tu entrou e tu não é da igreja. Escute bem. Bom, claro, é óbvio que Deus, ele tem um chamado para sua vida. Então, ele tem algo específico, especial para você. Se você que chegou, presta atenção, chegou agora, neste momento, nem sabe o que está acontecendo, ou se você não sabe se tem um chamado de Deus, talvez você não seja cristão, sim, Deus tem um chamado na sua vida. Glória a Jesus. E Aleluia. com toda certeza, é algo assim específico que ele quer dar somente para ti. Como que a gente pode descobrir? Como você aí que está nos ouvindo, talvez você ache que não tem um chamado de Deus, mas você tem. Como que nós vamos descobrir esse chamado?
Será que será que existe algum tipo de um pozinho mágico, alguma coisa? Será que não? assim? Será que eu não compro ali no mercado público um pozinho que eu descubro? Não, é bem mais simples, não custa nada. Não é mesmo, irmã Sara? É só simplesmente tu perguntar para aquele que formou todas as coisas, que é o nosso Deus. E não precisa ser em 1 hora, seja sincero com Deus. Deus, olha, Deus, eu nem te conheço, mas eu quero saber o que tu tem para minha vida. E nós cremos que Ele vai te responder. Hoje, você que está nessa live e que ainda não sabe o que Deus tem para tua vida, Ele quer te revelar. Glória a Jesus, aleluia. Então é assim, ó. Talvez você não ache que Deus tem um chamado para sua vida, ou você ainda não descobriu o seu chamado. Isso é importante também. Talvez você não tenha descobrido o seu chamado, mas sabe o que o Senhor vai falar para nós hoje? E se você quer saber o seu chamado, fale com Jesus. Não existe mistério. Dobre os teus joelhos e fale para Ele: Senhor, eu quero descobrir o meu chamado. Isso que eles estão falando, eu quero descobrir qual é. Então, fale com Jesus. Agora, neste momento, nós também temos uma coisa para falar para ti. E é algo assim que talvez você esteja passando por um momento e você ache que Deus não tem um chamado na sua vida. Mas com toda a certeza, Ele tem um chamado para você. Então, vamos lá falar para eles o que o Espírito Santo vai falar. Vamos lá, irmão Wesley. Tá pronto, irmão Wesley? Amém? 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 Vamos lá? 1, 2. Escute o que o Espírito Santo vai falar para você essa noite. 1, 2, 3 e... Eu não conheço você, nem sei tua história. Se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. E se a escuridão? E se a escuridão da angústia tomou tua estrada, você faz de tudo, luta e não vê nada. Ele é a luz, Ele é a luz. Olha só! Pode pedir que Ele está aqui, e pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende o teu pranto e atende. Pode acreditar. E pode estender suas mãos para o céu, que Ele é amigo, Ele é justo, é fiel. Faz o impossível se tornar possível. Pra quê? Pra te abençoar. E nessa noite, só Jesus pra te ajudar. Glória a Deus. Aleluia. Meio improvisado uma capela aqui, mas é porque Jesus fala com você nessa noite. Nós não te conhecemos, mas Deus, o fundador de todo o universo, Ele te conhece. E Ele quer revelar o plano perfeito que Ele tem para a tua vida. E também, às vezes, irmã Sara, nós sabemos aquilo que Deus tem para as nossas vidas e a gente, às vezes, meio que duvida e a gente não tem uma certa convicção. E como nós vamos ter essa convicção? Primeiramente, tenha fé nas palavras que o Senhor te diz. Se o Senhor te falou que Ele vai te usar, creia. O princípio de todas as coisas é a fé no nosso Deus. Glória a Jesus. Então, creia nas palavras que o Senhor te falou. Se Ele falou que tu vai cantar, se Ele falou que tu, através da tua vida, né? Porque não é nós que fazemos. E através da tua vida, Ele vai te usar. Então, creia nisso, tenha convicção. Mas também nós entendemos que tem momentos que a gente não tem certeza, né? Que a gente não duvida daquilo que Deus pode fazer, mas a gente não tem certeza. Então, tu podes perguntar para Deus: Deus, eu ainda não tenho certeza, tu podes me confirmar? Você acha que Deus pode confirmar? Claro, Deus te responde, né? Aquilo bem simples, Deus não é mudo, Deus fala, é só perguntar para Ele. É que nem nós falamos, não existe poção mágica. É sobre ir, se ajoelhar e falar com Jesus. E nesse momento, você aí que está participando, comenta aí no chat, interaja conosco que nós estamos acompanhando tudo. Estamos acompanhando. Já falamos sobre chamado, explicamos, já falamos que a única saída é Jesus e que nos momentos de angústias, o único que pode te socorrer é Jesus. Então, assim, hoje
Agora, nesse momento, nós vamos desenvolver mais. Vamos desenvolver. Como que a gente pode, irmã Cat, irmão Wesley, desenvolver com excelência, estou falando com excelência, o chamado que Deus deu para ti, para mim, para Kathleen e para você. Como nós conseguimos desenvolver com excelência o que Deus nos dá. Primeiramente, nós sabemos que para nós recebermos algo da parte de Deus, nós devemos nos esvaziar de nós mesmos. Ou seja, nós devemos vencer algumas barreiras internas para conseguir viver o chamado que Deus tem para as nossas vidas. Nós colocamos algumas opções no formulário, o irmão Wesley já vai estar abrindo ali, e nós vamos ver, a gente deu 4, né, eu acho, 4 sentimentos, emoções que impedem o chamado de Deus se cumprir, se desenvolver na tua vida. Era comparação, incapacidade, acho que vergonha e timidez. E nós vamos ver aqui o que tem impedido o chamado de Deus, conforme os nossos dados, acontecer na vida dos jovens. Vamos lá, irmão Wesley. Glória a Deus. Nós vamos ver aqui no nosso formulário, apareceu que 35% dos irmãos, eles Não têm um consegue sentimento de incapacidade. Então não se desenvolvem o chamado de Deus porque se sentem incapazes. Lembrando, irmãos, qual sua maior dificuldade referente ao seu chamado? É a segunda pergunta do formulário, e nós estamos lendo agora o que vocês responderam, né? Então, o irmão Wesley falou a primeira. O sentimento de incapacidade. Sentimento de incapacidade. A segunda vai ser inconstância, 25%. Meu Jesus. Tem esse sentimento de inconstância. Uma hora está persistente. Uma hora tá crendo, quer. É verdade, Deus vai me usar. Uma hora. E quem sabe, depois de algumas horas já Na tá hora do Jesus, já não me culto. quer. Não, mais. é Na aquilo, hora Deus do culto. confirma, tu tem certeza. Aí saiu da porta da igreja, mas será mesmo? Mas será? Mas Na hora do será? apelo, na hora que tá ali, É verdade. eu é. vou rodar o mundo pregando a palavra de Deus. Chegou em casa. Chegou em casa. Ai, será? Inconstância, né? É. E o outro, irmão Wesley, qual é? O terceiro. Terceiro? Isso, terceiro. O terceiro é. Vergonha. Vergonha. Misericórdia. Com 10? 13,5%. Então, irmãos, a vergonha é algo que realmente temos enfrentado muita dificuldade. A gente sabe que talvez você aí que está nos assistindo tenha vergonha, mas hoje essas barreiras elas vão cair por terra. Glória a amém? Jesus, nós cremos, eu creio. Glória a Deus. Então vamos começar então com a primeira dificuldade ou primeira barreira, né? Se a gente falar dificuldade, você sabe que a gente está se referindo a essas perguntas. Irmão Wesley, então, nos fale um pouquinho sobre como nós vamos Destruir. Glória a destruir. Deus. Vamos destruir Agora vamos hoje. Agora vamos falar. Vai, irmão. E para começar, eu quero continuar com esse desafio de pega a tua Bíblia e reage. E eu queria convidar aqui um outro irmão, o irmão Jonas, a mandar agora a rádio. Foi mandado ali um número que os irmãos estavam reclamando, foi mandado ali um número do WhatsApp para vocês mandarem um áudio. E eu quero pedir para o irmão Jonas, abre a tua Bíblia e reage no livro de Êxodo, capítulo 3 e verso 14. Glória a Jesus. O que Então será que vamos tem lá? lá, irmão Jonas, Êxodo 3 e versículo 14. O irmão vai estar lendo, se o irmão quiser falar aí a sua área, se o irmão quiser falar alguma breve palavra, tem aí uns 30 segundos para falar. Irmão Jonas, estamos aguardando aqui o seu Estamos áudio, aguardando. né? Já Irmão que o irmão Wesley, falou incapacidade. Vamos lá. Incapacidade. Nós vamos dar um exemplo muito conhecido. Um exemplo sobre Moisés. E eu queria que você pegasse sua Bíblia, os outros, tirando aí o irmão Jonas que está gravando o áudio. Vamos pegar a nossa Bíblia e abrir em Êxodo, capítulo 4, e verso 10 e 11. Vai Vamos dizer lá. assim. Pode ler, vou. Posso ler? Pode. Êxodo, capítulo 4, verso 10 e 11, vai dizer: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes nem depois que falastes a teu servo. Sou pesado de boca e pesado de língua. Disse o Senhor a Moisés: Quem fez a tua boca, homem? Ou quem fez o mudo, o surdo, ou quem o que vê, ou o cego,
não sou eu o Senhor? Amém? Glória a Então, Jesus. nós vamos ver aqui, um dos sentimentos de Moisés naquela hora era um sentimento de incapacidade. Eu creio que a grande parte, ou talvez 100% daqueles em que estão me escutando, eles estão com esse sentimento, talvez. E eu creio que também você conhece a história de Moisés. E aqui Moisés, dando um breve relato, para contextualizar, Moisés, ele já tinha passado ali pela sarça ardente, Deus já tinha falado em que Deus iria usar ele para libertar o povo do Egito. Mas nós vamos ver que Moisés ele vai ter este medo, vai ter esta incapacidade, pensando, será que realmente Deus vai me usar? E ele vai dizer, Deus, eu não sei falar, Deus, eu não consigo me expressar, eu sou pesado de língua. Mas nós vamos ver aqui o próprio Deus falando para Moisés que quem usa é ele. Quem Glória usa, está a dizendo ali, Deus. Moisés, quem usa você sou eu. Então, esse sentimento de incapacidade, ele tem que cair. Esse é o primeiro em que está aqui em primeiro lugar. Esse pensamento, esse sentimento de incapacidade, ele tem que sair da sua vida para você cumprir o seu chamado. O irmão Jonas respondeu? O irmão Jonas aqui enviou o áudio. Muito obrigada. Podemos colocar? Antes Podemos. do irmão, da gente ouvir o irmão Jonas, então você que se sente incapaz, assim como Moisés, né, irmão Wesley? Vou acrescentar um pouquinho, né? Que eu falei que não ia falar muito, Claro, mas eu vou claro. falar bem rapidinho. Amém. Nós, o áudio que o irmão Jonas vamos escutar aqui é que depois, mais lá pra frente, o próprio Deus lembra a Moisés quem é que chamou ele. Então aqui o irmão Wesley leu Deus perguntando para Moisés, logo quando ele questionou a Deus, Deus, eu não sou capaz, eu não falo, eu não sei, eu não tenho, eu não posso. Aí Deus pergunta para Moisés, tá, Moisés, quem é que fez a boca, quem é que fez o surdo, quem é que fez todas as coisas? Então, vamos ouvir esse áudio, então? Ó, o irmão Jonas vai ler pra nós aqui. Glória a Deus. Paz do Senhor, aqui é o irmão De novo. Não bota tão perto. Jonas. Paz do Senhor, aqui é o irmão Jonas, da área pioneira. Em Glória a Êxodo Deus. 3:14, a Bíblia vai dizer: E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Glória Aleluia. a Deus. Então, toda vez que tu se sentir incapaz, pergunta pra ti mesmo, quem é que me chamou? Então, Quem vamos... chamou, irmão Wesley? Quem é que nos chamou, irmão Wesley? É o grande? Quem que nos chamou? Que o irmão Jonas acabou de ler, irmão Wesley. O grande eu sou nos chamou. Aleluia! Vamos aqui lançar a primeira hashtag? Vamos, Amém, então. bora, A primeira vamos lá. hashtag vai dizer assim, ó. O eu sou me chamou. Vamos lançar Então, a hashtag aí. Lança aí e coloca no chat. Hashtag eu sou me chamou. Então, todas as vezes que vir esse Vamos pensamento de incapacidade, fala pra ti mesmo, o eu sou me chamou. Não fui eu mesmo que me escolhi, né? Foi Deus quem nos escolheu. Foi Deus que O escolheu eu nós. sou me chamou. É isso, irmão Coloque Wesley? aí, hashtag. Ó, coloque aí, Juventude Escute. Hashtag o eu sou me chamou. Olha aí, tá todo mundo colocando. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos lá, quero ver. O eu sou me chamou. Vamos lá. O eu sou me chamou. Então lembre, Deus nos chamou. Ele que nos enviou e o chamado é dele. E, irmão Wesley, a outra barreira que nós vamos tratar agora, neste momento, é sobre comparação. Porque quando nós nos sentimos incapazes, nós já começamos a nos comparar com um, nos comparar com o outro, não é mesmo? Mas quando tu começar a te comparar com uma pessoa, mas tem outras... A gente fala assim, Deus, mas por que eu? Tem tantas pessoas melhores do que eu, Deus, né? Jesus, usa o fulano tem a voz isso, o fulano faz aquilo. Mas entenda uma coisa, em 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 27... Paulo, ele nos diz que nós somos um corpo em Cristo Jesus. E naquele corpo, o cabeça é Cristo.
Tem um membro, cada membro tem a sua função, ou seja, Deus tem um chamado para a tua vida, especialmente para ti. Se Deus te colocou como mão, tu tem que ser mão, um é dedo, outro é unha, cada um tem a sua função. E nós devemos olhar para aquilo que Deus coloca nas nossas mãos e não nas mãos da pessoa que está do nosso lado. Exemplo. Deus me colocou lá no corpo, né? O corpo, a igreja em si, Deus me colocou algo, me capacitou, me chamou para fazer algo e eu fico olhando para o que Deus falou para o Wesley fazer. Não faça isso. Entenda que Deus tem algo especial para a tua vida. Em João 6 e capítulo 6, versículo 9, nós temos uma história também do menino que tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos. Se ele tivesse se comparado com aquela multidão, vamos imaginar, não estou falando que isso está escrito no texto bíblico, mas vamos imaginar que alguém ali do lado daquele menino tinha 10 pães e tinha 10 peixes. Mas aquilo que Deus tinha colocado, aquelas poucas unidades de mantimento, o Senhor usou para multiplicar e para alimentar muitas outras pessoas. Então, jovem, é no teu pouco que Deus faz muito. Olha para aquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. Ele quer usar a tua vida. Entenda. Outra coisa, quando nós começamos a nos comparar, surgem outras situações complicadas. Porque, irmã Sara, se eu falo bem assim, ó, ai, Senhor, por que tu não usa a irmã Sara, meu pai, a minha irmã, já que ela fala muito bem. Ai, o irmão Wesley canta muito bem. Será? Vamos recapitular aqui, de quem é o chamado? Será que o chamado é do Wesley? Será que quem capacita é o Wesley? Será que a Sara que tem essa? De tudo é de Deus. Então entenda, não te compare, nós somos um corpo em Cristo Jesus. E é tudo para a honra e para a glória deles, para a glória dele. E para terminar, nós lemos em Romanos, capítulo 11, e o versículo 36, porque dele é o chamado. É por ele que acontece e é para ele a glória. Então não te compare, porque não se trata de ti, é tudo sobre ele. O chamado não é teu, não é tu que fala, não é tu que canta, é tudo por intermédio dele, irmã Sara. Glória a Deus. Aleluia. Então ficamos, né, na nossa primeira barreira já vencida. Já bem? vencemos. Vamos para a segunda barreira, Tá, a Maquete? segunda eu já falei, que era da comparação. Agora estamos indo para a terceira. Ó, A Sara já estamos tá na terceira. perdida. É que a irmã Maquete conversou aqui, né, meus irmãos? A terceira, ó, vai ter uma hashtag, tá? A terceira. Tu não lançou a tua hashtag, É né? verdade, eu não lancei minha hashtag, irmãos. Aí, ó, tô dando tempo pra ela, irmãos, conseguir lançar a Verdade. hashtag dela. Lança aí, ó. Depois que nós entendemos, nós não devemos nos comparar, porque tudo é dele. Então a hashtag é hashtag tudo dele. Comenta aí. Hashtag Tudo dele. tudo dele. Repetindo, hashtag tudo dele. Vamos lá. Comentar nesse chat, vamos mover. Aleluia. Enquanto isso, a irmã Cat já falou, né, Wesley, eu vou apresentar então a outra barreira, que muitas vezes é o medo. E o medo, nossa, muitas vezes nos assombra realmente, né? Então, eu vou falar um exemplo que se encontra no livro de Atos 9 e o versículo 10, que vai contar a história do momento em que Paulo, que ainda no momento era Saulo, ele passa pela questão de que ele acaba ficando cego, Jesus se apresenta para ele. Então, aquele momento da conversão de Saulo. E lá, Deus vai enviar um homem. E esse homem se chama Ananias. Queria que vocês lessem comigo Atos 9:10, que vai dizer assim, ó. E havia um certo discípulo em Damasco, chamado Ananias. E o Senhor disse-lhe, em uma visão, Ananias. E ele disse, eis-me aqui, Senhor. E aí aqui vai ser a ordem do Senhor, né? E o Senhor disse, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo, de Tarso, porque eis que ele está orando. Nesse momento, né, Saulo, nós sabemos que ele era Paulo. E uma visão, ele viu que um homem chamado Ananias entrava e colocava a sua mão sobre ele, para que ele pudesse receber a sua visão. Então respondeu Ananias. Ele respondeu para quem? Para o Senhor. Senhor, eu tenho ouvido de muitos acerca deste homem. Quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ou seja, o medo de Ananias, que nós estamos falando
derrubando, né, essas muralhas, o medo de Ananias, ele tinha tanto medo de Saulo, ao ponto que ele ousou questionar o julgamento de Deus. Então, nesse momento, Ananias, ele ficou com medo, porque ele sabia da reputação de Saulo, que era um inimigo da igreja naquele momento. E ele era muito conhecido, todo mundo sabia que a base dele sempre estava sendo contra a igreja. Então, Ananias, ele vai dizer assim, ó, eu tenho ouvido muitas pessoas a falarem a respeito dele. Eu não vou ir, Senhor. Então, o medo naquele momento fez que Ananias, nesse exato momento, ele questionasse o julgamento de Deus. E nós sabemos que o julgamento de Deus, ele é diferente do nosso. Porque a nossa justiça humana, ela é diferente. Então, assim, que nem nós aprendemos, a justiça de Deus aos nossos olhos, a gente fica assim, meu Deus, como que Deus tem misericórdia disso? Não entendo. Não é. Mas é que a justiça de Deus, ela é perfeita. E quando Deus olha para a nossa justiça humana, repetindo, quando Deus olha para nossa justiça humana, ele vê a injustiça. Então, assim, é diferente. Que o medo, você jovem, e para nós que estamos aqui apresentando, não nos domine ao ponto de nós ousar questionar o julgamento de Deus, se é certo ou correto. Porque independente do que ele fizer, ele é bom em todo o tempo. Amém? Glória a Deus, irmã Sara. E a gente pode, né, trazer aqui para o nosso tema, essa última parte que tu falou, que com o nosso medo, ali, Ananias estava questionando o julgamento de Deus, né? Então, no teu medo, não questione o chamado de Deus para tua vida. Creia naquilo que ele te falou. Irmã Sara, qual é que tu vai falar agora para nós? Olha só, a hashtag agora sobre o medo. A nossa hashtag é hashtag, bota aí, vamos lá, preparem aí vocês para começar por nós. Hashtag vai na fé. Tá. Essa é a nossa hashtag de agora, falando sobre o medo. Hashtag vai na fé. Repetindo, coloque aí hashtag vai na fé. Enfrenta o medo. Tem que ir. Verdade. Ó, já estamos vendo aí os irmãos comentando, glória a Deus, comece a deixar aí o lugar de onde você é, sua área. E a tua pergunta também, né? Se tiver dúvidas, você já preencheu o formulário? Ainda dá tempo. Estamos analisando ainda as respostas. Você quer participar aí do Jovem Reaja? Pegue sua Bíblia e reaja. Então coloque aí, vamos lá, irmãos. Eu aceito, vamos para outro, querem que a gente faça outro, coloque aí, que nós estamos prestando atenção. Glória a Jesus. Então, irmã Sara, que tal a gente ler uma resposta aqui do nosso questionário? Porque lá no nosso questionário nós tínhamos perguntado das dificuldades, né, qual nós lemos, e também se algumas pessoas elas tinham conseguido vencê-la, e se sim, deixasse o seu testemunho. E tem uma resposta aqui. Vamos ver. Vamos ler, né? Vamos usar as respostas dos irmãos, olha só. A pergunta era bem assim: você já conseguiu vencer essa dificuldade? Se sim, nos conte como. Sim. Tá nem anônimo, tá? Sim. Essa pessoa respondendo. Logo no início da minha caminhada como obreiro, era comum eu ser tomado de assalto pelo sentimento de incapacidade. Quem sabe por não conseguir alcançar o nível desejado nas pregações, enfim. Muitas vezes até pensei em desistir, mas no decorrer do tempo vamos amadurecendo e aprendendo que nos diz respeito à chamada instrumental. Vejam só, chamada instrumental, que significa que Deus nos usa da maneira que nós somos, de acordo com a nossa capacidade. E precisamos nos contentar com isso. Deus não recusou Davi por ele simplesmente só saber usar uma funda, pois aquela era a sua capacidade no momento. Aleluia! Logo adiante, ele se tornou um dos maiores guerreiros da história. Deixo essa experiência. Não se sinta incapaz. Buscar, crescer e se aperfeiçoar para a glória de Deus. E deixa ele te usar. Deixou Glória esse irmão. A Deus. Glória a Deus. Então, nós aqui, o irmão frisou que nós somos instrumentos. E Deus usa no momento que ele quer e da maneira que ele quer. Glória a Deus. E hoje ele é um obreiro pelo relato, né? Bem, que ele hoje falou. Ele venceu, né? Vamos ler outro? Vamos. Que é a pergunta assim, né? Você já conseguiu vencer essa dificuldade? Se sim, nos conte como. E alguns irmãos, eles falaram que não e também contaram o porquê. E agora isso aqui enquadra bem no último tópico que estamos falando. Na verdade, essa pessoa tá falando assim, na verdade, não.
pois sinto medo do campo missionário e das dificuldades que lá se encontram. Afinal, Deus também revelou que irei trabalhar com as crianças, o que é bem difícil para mim. Glória a Deus. Irmã ou irmão, enfrenta o seu medo, vai na fé. Enfrenta o seu medo, é o que nós acabamos de falar. Ananias, ele não queria ir, mas ele ousou questionar Deus. Vá na fé. Se Deus falou que tu vai trabalhar com as crianças, vai ser um trabalho lindo. Vamos ler mais um e daí depois a gente passa para outro e Quer ler ler o outras. irmão Wesley? Quer ler? Pode continuar. Não, lê então. Vamos Eu deixar o irmão Wesley ler. Eu tava... Tá, então eu leio então, já que o irmão Wesley aqui, ó. Pode ler, pode ler. Outro exemplo. Essa pessoa falou assim, sim, eu consegui vencer. Ô, glória. Eu comecei a orar de madrugada pedindo ousadia para o Espírito Santo, para que eu perdesse essa vergonha ou esse medo. Mas eu vi o resultado mesmo depois, depois do meu batismo nas águas. E acredito que o Espírito Santo ouviu minhas orações. Com certeza ouviu. Com certeza, e nós sabemos que o medo, ele é uma emoção, né? E o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo nos dá o domínio próprio, mas nós não vamos frisar nisso. Mas então peça para que o Espírito Santo domine a tua vida, domine o teu medo, essa comparação, esse sentimento de capacidade. Peça que nem esse irmão aqui nos relatou que ele orou. Ore a Deus e o Espírito Santo vai aperfeiçoar e te dar ousadia. E que nem assim, irmãos, lendo aqui também uma questão. Como você se sente quando não faz ou não consegue fazer o que Deus manda? A maior porcentagem foi 36,5% que diz triste. E a segunda é frustrado. E a terceira maior foi incapaz. E alguns colocaram todas as alternativas. Bom, quando a gente não faz o que Deus manda, realmente isso gera uma frustração, gera uma tristeza, porque a gente quer agradar a Deus, mas a gente ainda fica no medo, naquela questão, ai, vou, eu não vou. Se Deus falou que vai, siga em frente, vai na fé, que nem nós estamos falando. Tem uma irmã aqui que ela deu irmã não sei, né, que é anônimo, mas ela deixou um relato assim, ou ele, que através da pregação, Deus estava falando com ela, ou com ele. Numa mensagem pregada, Deus me tocou e eu tomei a decisão de seguir avante, mesmo sobre qualquer circunstância, e Deus tem dado a vitória. Enfrentou o seu medo. Então é sobre isso, temos que enfrentar, sobre né? isso. Vai na fé. Então, já que a irmã Sara, tu leu ali o sentimento, quando as pessoas se sentiam, quando não conseguiam cumprir o chamado de Deus, vamos ver as consequências de fugir do chamado de Deus? Vamos perguntar aqui, antes de ir para essa parte, tu entendeu o que é chamado? Tu entendeu o que é o chamado de Deus? Tu entendeu como vencer as barreiras? Esses dois assuntos ao qual nós tínhamos falado. Vai lá, responde no chat, que a gente quer saber como é que está acontecendo. A gente quer deixar as dúvidas sanadas. Deixa aí a sua área, a congregação, que nós estamos acompanhando. Deixei Glória sua a pergunta Deus. também, Deixe né? sua Uma pergunta. Vamos lá, tu entender. Ó, a irmã Tarciele tá afiada hoje. Ela disse que ela entendeu o que é chamado. E aí, você entendeu sobre a comparação, sobre a incapacidade, sobre essas barreiras? Vamos falar sobre as consequências. Agora preste atenção, já. Vamos falar. Ó, que bom que estão entendendo. Consequências. Quais são as consequências por fugir do seu chamado? Será que nós podemos colocar um. Reage à sua Bíblia? Vamos colocar? Vamos achar então. Pega o versículo. Vamos pegar aqui no livro de Jonas. Escolhem as pessoas aí. Tá, vamos lá, vamos escolher outra pessoa aqui. Desafio, pega a tua Bíblia e reage. Quem aceita, escreve aí hashtag eu aceito. Vamos escolher agora. Desafio, hashtag pega a tua Bíblia e reaja. Fale eu aceito aí pra gente escolher algum nome. Aleluia. Vamos lá, por enquanto que a irmã Sara vai. Hashtag eu aceito. Quem tá colocando? Nenhum Aqui. ainda. Nenhum. Aqui pra nós ainda não chegou. Se estão colocando. Não. Pra mim parou. Ficaram com vergonha. Não. Tá repreendida essa Depois muralha. a gente ter falado da muralha do Francine. medo, da vergonha. Vai, Francine. Quem? Aceito. A Francine? A Francine? Vamos lá? Vamos lá, Francine. Aleluia. Então tá. Francine, pega a tua Bíblia e reaja. Vai lá, Sara. Diz o versículo. Abre o livro de Jonas, Francine. Lá no livro de Jonas.
Francine é minha irmã, irmão. Livro de Jonas, capítulo 1. E o versículo... Deixa eu só enxergar aqui, irmãos. Vou te mandar, Francine, o número. 8. 8. Ela está pedindo o número. Eu vou mandar pra ela aqui. Jonas 8. Jonas 8. Livro de Jonas. Capítulo 1 e o versículo... No Velho Testamento, Francine. Livro de Jonas. Então, por enquanto que a Francine vai gravando o áudio ali, vamos falar sobre as consequências, irmã Sara, de fugir do chamado? Bom, mas a gente precisa que a Francine nos envie, né? É, tu precisa antes, então? Vamos então aqui, vamos mudar aqui. Esperando a Francine enviar para nós o áudio. Enquanto isso, você já deixou o seu like? Compartilha aí. Vamos ver quem tá conosco? Enquanto a Francine envia o áudio. As áreas. As áreas que estão conosco. As áreas. Deixa aí sua área que nós queremos te saudar. Já tinha ali. Já agradecemos aí, você está aqui conosco. São quantos que estão videologados hoje? Deixa eu ver aqui, eu tava mandando o número. Quantas pessoas? Vou atualizar o meu. 43? O meu é 44. 44? 57 likes, será que tá isso? Vamos lá. Quanto? 87? 97? 97 likes, ó, glória! Glória a Jesus. Vamos chegar no 100? Vamos! Vamos chegar no 100! Aleluia. Então compartilha aí o link pra gente chegar no 100. Irmãos, Tá chegamos indo, no 100. Chegamos, não chegamos? Chegamos Aqui no meu botão, chegamos no 100! Glória a Deus! Aleluia! Ô, Chegamos glória, no os 100. irmãos, ó, São rápidos. tão rápido. Que bênção! Envia aí pra Vamos mais ler as áreas então, pessoas. Sara. Vamos lá nas áreas. Nós Vamos temos lá. aqui nas áreas... Posso ler? Pode, Tem vai. uma participação? Pode. Glória a Deus. Vamos lá, aqui nós temos em massa, nós temos a área de Alvorada. Glória a Jesus, Glória porque a será, Deus. né? Glória Mas glória a Porque Deus. será a área de Alvorada. Glória a Deus, mas nós temos aqui também, eu vi aqui a área de Canela. Temos glória a irmão Deus. da área de Canela. Temos irmãos de Viamão. Temos irmãos de Cachoeirinha. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ver. Temos irmãos de Taquara. Glória a Jesus. Glória Deus a Deus. abençoe, irmãos. Vamos ver. Vai mandando a sua área aí. Eu vivi a mão. Viamão, Vivi a mão na também. Lá em escuta. cima eu tinha visto Sapucaia do Sul Glória também. a Deus. Sapucaia. O irmão Jonas falou que era da Pioneira, né? Isso, pioneira, Pioneira também. também tá na escuta. Temos bastante áreas. É, Glória vamos ver. a Deus. Taquara, já foi apresentada Já. Taquara? Glória a Deus. Tem mais alguém? Comente aí a sua área, irmãos. Eu vi ali Chapada RS também. Chapada, glória a Jesus. Meu Deus, já são 23 horas e 21 minutos. Bom, eu vou colocar aqui o áudio. Jonas capítulo. Explica, né, Sara? Explica quem é que tá lendo. Bom, aqui, irmãos, a Francine, ela passou a vez aqui pro Alisson. E o Alisson vai estar lendo para nós. Foi nos informado aqui. Vamos estar falando sobre as consequências de fugir do chamado de Deus. Jonas capítulo 1. Jonas capítulo. De novo. Foi? Jonas capítulo 1, versículo 8. Então eles disseram, diga-nos-lhe, e pedimos por causa de quem está mal. Está sobre nós, a qual é a tua ocupação, de onde vens, qual é a tua terra, e de que por povo és tu, e de que povo... Tá travando aqui. E de que por... e de... povo és tu, e de que por povo és tu, e de que povo és tu. Amém. Deu uma travada aqui, irmãos, que encosta no sensor do celular. E aí o áudio é só por aqui. Daí não tem como sair por baixo. Daí dá uma travada no sensor. Mas deu para entender que o irmão Alisson, ele leu para nós a passagem que diz assim, que os marinheiros, o que estavam no barco com o Jonas, eles perguntaram para ele, por que esse mal tá sobre nós? E aí quando sai Jonas, eles falam assim, qual é a tua ocupação? Da onde que tu vem?
Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Eles vão fazer essa pergunta para Jonas. Então, quais são as consequências, irmão Wesley, de fugir do chamado de Deus? Na Glória a introdução Deus. de Jonas. Vamos ver. Eu não... eu abri outra parte. Mas Jonas, nós vamos ver aqui, dar contextualizando também Jonas. Jonas, Deus vai chamar ele para ir pregar em Nínive. Mas nós vamos ver Jonas querendo fugir do seu chamado. Vamos ver aqui Jonas achando melhor ir para outros lugares, indo para outros países. Digamos em que Jonas, ele tinha o seu chamado, mas o seu chamado era para ir pregar em situações um pouco mais perigosas. Mas ele queria cumprir o seu chamado em situações melhores, em lugares melhores, onde as pessoas iriam receber melhor a palavra de Jonas. E nós vamos ver aqui Jonas tentando fugir do lugar aonde Deus tinha colocado ele, do lugar onde Deus queria colocar ele. E vamos ver... Vou começar a pregar aqui. Vamos ver que por consequência ele só foi descendo, né? Vamos ver que ele vai pegar ali uma passagem para um outro lugar. E nós vamos ver ele começando a descer. E naquela viagem vai ter aquela tempestade, eu creio que os irmãos conhecem. Vai ter uma tempestade e para aquele navio não afundar, ele vai se acusar e vai dizer: eu sou o problema dessa tempestade, eu sou a causa. Ainda bem que ele sabia, né? Ainda bem que ele sabia. Tava consciente. Que o lugar dele, que o chamado dele não era para estar em outros lugares, e sim no lugar onde Deus havia chamado ele. Então ele vai começar apenas a afundar. Ele vai ser jogado no meio daquela tempestade para morrer. Para ele não importava mais, ele só queria ser jogado ali porque ele não se achava mais talvez útil para Deus. E ele vai apenas afundar, apenas chegar ao mais fundo poço, digamos assim. Vai ser ali engolido por um grande peixe. Sim. Então, irmãos, nós vemos que quando, irmão Wesley, nós decidimos seguir o nosso próprio caminho, o nosso próprio destino. Se Deus deu um chamado para nós, nós queremos ir para o outro lado. Nós vemos que nós só sofremos consequências negativas. Ou seja, quando nós escolhemos nossos próprios caminhos, sofremos com as consequências das nossas escolhas. Assim como foi com Jonas, desceu no barco, aí ele entrou por dentro do ventre da baleia. E olha só como Deus é misericordioso. Quando ele clamou, o Senhor respondeu ele. Ou seja, Deus é tão misericordioso e talvez tu tá aí fugindo, Deus tá falando para tu fazer, tu tá seguindo outros caminhos e nesse momento tu tá se sentindo frustrado, tu tá se sentindo triste, tu tá se sentindo insuficiente. Hoje, nesta noite, Deus quer te tirar daí. Deus quer te tirar desta situação. Aleluia. Apenas obedeça a voz dele. Faça semelhante a Jonas. Clame ao Senhor. E não importa onde tu esteja agora. Não importa o que tu está sentindo. O Senhor vai te ajudar. Glória a Deus. Vamos lançar mais uma hashtag? Vai. Vamos lançar aqui, tem uma hashtag que o irmão Fabrício colocou. Tá. E eu gostei, que fala assim, ó, hashtag... Irmão Fabrício de Alvorada? Irmão Fabrício Rodrigues de Alvorada. Ele diz ver. assim, ó, hashtag não fuja do seu chamado. Oh, glória Vamos a Deus. Vamos, hashtag. Não fuja do seu chamado. Vamos lá. Pra memorizar bem na cabeça, na minha cabeça, na cabeça da irmã Sara, na cabeça da irmã Kathleen. E na sua cabeça, que nós não devemos e nós não podemos fugir do nosso chamado. Porque fugindo do nosso chamado, nós vamos apenas afundar cada vez mais na tempestade. Bom, vamos colocar aí, não fuja do seu chamado. A participação de vocês está assim, irmãos. Muito obrigada, está excelente os irmãos estar participando conosco, porque você está aqui, ó, fazendo parte, apresentando essa live aqui. Vamos para... Infelizmente já está acabando nosso tempo, vamos começar já entrando na nossa parte final, que é o seguinte: como ter constância no chamado. Ali no nosso formulário, a maioria das dificuldades eram a inconstância. Então, você aí que respondeu que teu problema era a inconstância, tá aí a resposta. Olhe para Cristo e entenda
que não é do nosso modo, nem do nosso jeito, nem no nosso tempo, mas é tudo no tempo dele e da forma dele. E de exemplo, irmã Sara, quem nós temos de exemplo agora para concluir? Você aí que está nos ouvindo, como ter constância? Se você marcou ali que você não tem constância, que você é inconstante, saiba agora como ter constância em Deus. Nós vamos ter um exemplo de Pedro. Isso mesmo, Pedro. Quem não conhece Pedro? Lá em João, vai dizer, em João 21, capítulo 21, a partir do versículo 3, que Pedro, já após todo aquele contexto que garanto que você já saiba, que Jesus foi crucificado e que ele negou Jesus, mesmo Jesus tendo avisado ele que ele negaria, e Pedro naquele momento, que todos poderiam fazer, mas menos ele. Ele não faria isso. Pro mestre, não. Ele falou, não, eu, mestre, não, eu não vou fazer isso pra ti. Eles fazem, mas eu não. Então vai nos dizer que ele negou Jesus, e dentro disso vai dizer no versículo 3, ó, João 21, 3, que disse-lhe Simão Pedro, eu vou pescar. Ele disse assim. Disseram-lhe eles, nós também vamos contigo, os demais discípulos. Eles saíram e imediatamente entraram no barco e naquela noite não pegaram nada. Mas vindo amanhã, Jesus ficou na praia. Aleluia! Mas os discípulos não sabiam que eram Jesus. Porque Pedro estava tão distante, né? numa inconstância. E naquele momento Jesus vai dizer assim, ó. Então Jesus diz para eles, filhos, tendes algum alimento? E eles responderam, não. Tanto que eles não foram, que eles viram que não era mais, que eles falaram, não. Curto e grosso. E eles lhe disseram, Jesus disse para eles, lança a rede ao lado direito do barco e achareis. Lançaram, portanto, e eles não eram capazes de puxá-la, por causa da quantidade de peixe. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Ora, qual discípulo que Jesus lá relata que ele amava? João. Então ele vai dizer, João vai dizer para Pedro, ora, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com sua capa de pescador, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Então logo ali Jesus ainda vai ter o alimento, porque eles não levaram. Jesus já tá com o peixe assado. Então por que Pedro, irmã Kathleen, ele é, irmão Wesley, um sinal assim de uma pessoa inconstante? Explique aí para os nossos irmãos que estão ouvindo. Posso falar, irmão Wesley? Tu quer falar? Pode. Então tá, então eu vou falar. Depois eles ficam falando que eu falo muito, irmãos, acredita? Então nós temos, por exemplo, Pedro. Pedro, nós vimos aqui, Pedro era inconstante, mas para resumir tudo, já está acabando o nosso tempo. Para ter constância no teu chamado, assim como Pedro teve. Pedro foi inconstante, por quê? Por causa que mesmo Jesus avisando para ele, ele queria fazer do jeito dele. Chegou lá quando, no Monte das Oliveiras, né? Que Jesus, quando pegaram Jesus para ser crucificado, foi no Monte das Oliveiras, né? Isso mesmo. Aí Pedro já foi do jeito dele, cortou a orelha. Não, mas aí Jesus falava, não é desse jeito, Pedro. Então, quando Deus nos chama e fala para fazer de uma maneira e a gente faz de outra, a gente vai se frustrar. Então, a primeira dica é, obedeça a voz do Senhor, aquilo que Ele te diz. E aí, Pedro, ele se frustrou por não obedecer a Deus. Então entenda e siga os passos de Cristo. E mesmo Pedro sendo inconstante, fazendo do jeito dele, Jesus ainda foi ao encontro dele. E aqui nos diz em João 21 e no versículo, a partir do versículo 16 e 15, Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas? Então aí Jesus está relembrando para ele, Senhor, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Nesse momento, Jesus está lembrando do chamado que ele tinha na vida de Pedro. E quando Pedro falava, Senhor, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Jesus estava falando, faz o que eu te mandei. E outra, as ovelhas são minhas. Então, tu vai fazer do jeito que eu quero, no momento que eu quero e da forma que eu quero. Então, jovem, para tu não se frustrar, obedeça a Cristo. Não seja levado pelo aquilo que tu pensa, pelo aquilo que tu achas ou pelo aquilo que tu vês.
mas creia Glória a no Deus. Senhor Jesus. E talvez hoje tu se encontra que nem Pedro lá pescando, voltou para tudo aquilo que tu não deveria voltar. O Senhor é tão misericordioso que ele não desiste do chamado que ele tem para tua vida. Hoje ele está aqui para tirar toda essa frustração, toda essa tristeza. E mesmo entenda, se você errou, há mais uma chance. Não deixe o diabo colocar na sua mente que tudo acabou. Glória a Deus. Não acabou. Há mais uma chance. Não deixe a frustração tomar conta da tua vida. Creia que para sempre, para cada caminho que nós tomamos, Deus abre uma porta. Aleluia. Aleluia. Falei demais? Falou. Mas bom, irmãos, deixando... O que acontece? Como que a gente vai manter a constância? Naquele momento, Pedro, ele era inconstante. Esse é o exemplo. Porque ele voltou a pescar. Então, o que nós vamos ver depois em Atos? Jesus vai tratar com Pedro, e vai tratar com ele, vai dizer para ele pacientemente, tu me ama, eu te amo, Senhor. Mas nós sabemos a diferença dos tipos de amor que tem no grego. E nisso, depois em Atos vai dizer que Pedro, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, Então, naquele aleluia. momento, irmão Wesley, o que aconteceu com ele? Ele foi constante. E Jesus, naquele momento, trabalhou na vida dele. E Atos vai revelar que Pedro, ele foi cheio do Aleluia. Espírito Santo. O irmão Wesley parece que vai falar, mas não fala, irmão Não, mas- Wesley. Fala, irmão Wesley. Vamos ver então Atos, capítulo 2. Acho que depois vai seguir versículo 10 em diante, provavelmente. Vai dizer que Pedro e João estavam ali juntos agora, depois de ter passado por essas provações. Pedro aqui, nós acabamos de ver que ele era inconstante, que ele estava meio que cogitando entre fazer ou não fazer, entre agir ou não agir. Mas nós vamos ver aqui que Pedro, depois de ter esta revelação, depois de passar por esse tratamento de Jesus, com Jesus perguntando, será que tu me amas? E fazendo Pedro Glória a cogitar em Deus. dois pensamentos, pensar de verdade, em ter uma comunhão com Cristo de verdade. E ele vai agarrar aquela oportunidade em que ele teve de estar aos pés de Jesus, de ser cheio do Espírito Santo. Em Atos 3 e ao redor de Atos, depois ali ainda nós vamos ver Pedro cheio do Espírito Santo em todos os momentos. Porque depois que Pedro foi transformado de verdade, Aleluia. depois que Pedro agarrou o chamado em que ele tem de verdade, ele só seguiu. Ele só Glória a foi. Deus. Não foi que nem Jonas que foi descendo, ele É. foi subindo. Ele foi subindo. Glória a Deus. Nós temos... Pode continuar, irmão. Nós temos aqui no nosso formulário ainda, nós tínhamos uma pergunta que era como você investe no seu chamado. E nós tivemos algumas respostas. Aqui nós vamos ver, a Bíblia vai nos dar vários exemplos e várias respostas a essa pergunta de como nós investir em nosso chamado. E aqui nessa pergunta tivemos várias respostas. E uma das respostas aqui, eu acho que foi uma das mais completas, falou assim, ó, desenvolvendo e preservando a comunhão com Deus. Aleluia. Primeiro ponto é nós preservarmos a comunhão com Deus. Primeiro ponto é nós preservarmos aquilo em que nós temos de mais sagrado, que é a comunhão com Cristo. E ele vai continuar aqui, ó, por meio do jejum, nós jejuarmos, por meio de oração, leitura e estudo sistemático da palavra. E aqui ele vai dizer um ponto muito importante, a escola bíblica dominical. Aleluia. E eu queria perguntar para vocês, essa pergunta você não precisa colocar, mas será que você, será que eu, será que nós estamos participando da escola bíblica dominical? Será que nós estamos tão atentos assim ao nosso chamado para irmos aprender um pouco mais da palavra de Deus? Então, se você não está indo nas escolas bíblicas dominical, se você não tem essa revelação que a escola bíblica dominical faz você crescer e faz você arder a chama do seu chamado, arder a chama do evangelho no seu coração, então comece a ir nas escolas bíblicas dominical, faça o melhor possível para estar nas escolas bíblicas dominical. Aqui ele vai continuar falando do culto de ensino, cursos teológicos, como também por meio de vivência. Aleluia. Essa aqui foi a resposta mais completa que eu achei. Então,
para você investir no seu chamado, você tem que viver essa vida com Deus. Você tem que acordar de manhã já começando o seu culto, para chegar no culto de verdade, sistematicamente, à noite já cheio do Espírito Santo. Pode... Falei demais? Não, capaz, mas é exatamente... Depois fala de mim. Mas é exatamente isso. E antes mesmo aqui, a irmã Samara Pô, ela nos deixou uma pergunta: qual a diferença de chamado para talento? Pois as pessoas confundem. Irmã Samara, acho que... Irmã, eu vou falar... irmã Samara é minha amiga. Irmã Samara, tu não estava no início da live? A gente falou que a gente vai falar de um modo mais genérico, assim, porque a gente tem talento, tem dom. Se a gente for entrar nisso, não vai dar tempo, irmã Samara. Mas, resumindo, no teu chamado, Deus vai te dar ferramentas para tu cumpri-lo. Daí, aí engloba dom, aí engloba talento, tá? Mas a gente não pode... E a irmã Gabriele, ela frisa bem assim: temos que entender que para obter a constância, na maioria das vezes, existe todo um processo, toda uma questão de perseverança. Então, se você está passando por algum momento, é porque Deus está trabalhando para, no momento certo, Ele cumprir o chamado dele na tua vida. Amém? Nisso, já estamos, infelizmente, quase encerrando. A gente meio que tem que falar tudo rápido, né? Talvez a gente não conseguiu ler o tanto que a gente queria, mas saiba que nós já agradecemos pela sua participação com todos os irmãos de Alvorada, os irmãos que estão aqui, para citar, eu vou errar, Viamão, Gravataí, Cachoeirinha, são todos assim, muito obrigado pela sua participação. Aqueles compartilharam, responderam o questionário, que Jesus te abençoe. E nisso, jovem, preste atenção. Qual é o seu chamado? E hoje, nós fazendo aqui, vendo a lista que no formulário foi dada, muitas pessoas botaram que era na parte da música, da regência, do louvor, da pregação, pregador ou pregadora, missionário ou missioneiro, missionário ou missão... Missionária ou missioneira, ela ia falar. Eu ia falar no outro. Na área do ensino, também pessoas botaram que... Enfim, na área do que seriam usadas da cura e maravilhas, pregar e cantar, botaram muitos. Saiba, jovem, que nós somos a geração do arrebatamento. Nós cremos nisso. E você aí, com o seu chamado, é o momento de você sair para fora e deixar Deus florescer na sua vida o que Ele quer fazer. Então, floresça os sonhos de Deus na tua vida. Floresça o chamado que Deus colocou nas tuas mãos. E tudo, lembre-se, tudo é para Ele. E toda a honra sempre vai ser para Ele. É o momento, é que nem nós estamos vivendo, que nem nosso pastor presidente fala, que essa geração, que Deus fez uma promessa, que a geração levantaria profetas, levantaria pregadores, ensinadores. Você faz parte dessa geração eleita. Nós somos o povo real, o sacerdote real de Deus, a geração eleita. Então, vista a sua camiseta e deixa florescer o chamado de Deus na sua vida. Vamos relembrar aqui, se em algum momento se tu se sentir incapaz, lembra que o Eu Sou te chamou. Se em algum momento se tu te comparar com alguém, lembra que há tudo para a glória dele. E quando tiver medo, irmã Kathleen? Vai na fé, jovem, vai na fé. Invista no seu chamado, creia nas palavras de Deus para a tua vida. Acho que a gente já vai ter que orar, né? Já vamos ter que nos despedir, irmão. Vamos dar uma glória a Deus aqui. Vamos. Porque nós estamos com 116 likes. Glória a Glória Jesus! a Deus. Aleluia! E quantos que tem de videologados? 45 videologados. Tá. Quem sabe, irmãos, na próxima... Na próxima. Não, pelo menos batemos o like, tá bom? Mas agora na próxima a gente tem que bater o número de 60. Tem que botar essas lives. A gente tem que fazer as coisas boas, espalhar as coisas boas. Era pra colocar nos teus status. E quantas pessoas estão colocando coisas ruins? Seja você aí pra colocar. Quantos jovens dentro da caverna não vivendo o chamado de Deus? Estava precisando ouvir essa live, meu Deus. Precisa florescer. Que o teu chamado precisa sair da caverna, do medo, da angústia. Tem que sair. Porque Jesus, é que a gente falou, fale com Jesus. Porque hoje Ele tá aqui e Ele tá aí na sua casa. Nesse tempo de trevas, Deus quer manifestar a glória dele através da tua vida. Vamos estar orando, então? Vamos, irmã Sara? Tem algum pedido de oração? Se os irmãos quiserem deixar um pedido de oração, ainda dá tempo de nós poder conseguir orar pelo seu pedido de oração. Se tiver um pedido de oração, coloque aí no chat. Nós agradecemos aqui, ó, vamos ler alguns nomes: Isaías, Gabriele, Duda Rodrigues, Graziela Machado e Thiago Endrigo são os nossos líderes que estão aqui dos nossos lados.
Samara, pastor Cláudio Graboski, nosso pastor de área. Glória a Jesus. Lúcia Carrion, Sueli Mânica, Milene Fonseca da Cunha Santana, Cíntia Santos. Vamos lá, irmãos, ainda dá tempo de fazer seu pedido de oração. Ana Carla Cardoso, Minha mãe. a Vitória Gomes, o Keniel Moura, a Roberta Rodrigues Silva, Deus abençoe, irmã Roberta. Débora Brizola e Grace. É isso? Grace? Ah, eu não sei ler esse Ó, nome. irmã Grace, se é Grace, então É Gracie. A irmã Rosemary Nascimento, Dayana, já botaram algum pedido de oração? Senão a gente já vai começar aqui. Colocaram só um pela irmã Simone Barbosa. Amém. Amém. E Sara Dornelles, Jonas, enfim, irmãos, muito obrigada. Juliano Xavier, Luciane Rodrigues Maciel, muito obrigada pela sua participação. Pela Foi sua de audiência. grande valia. Irmã Jennifer, irmão Luciano, muito obrigado pela sua presença, não presencialmente, mas virtualmente aqui já contou muito conosco. Vamos fazer orar? essa oração pela vida da irmã Simone E também, opa, vamos orar pelas dificuldades, pelas barreiras que nós enfrentamos. Se a comparação, se a incapacidade, se o medo ainda está na tua vida, nós vamos colocar essas barreiras por terra agora, em nome de Jesus. Tu crê? Glória a Deus. Eu creio, então vai Apresente acontecer. seu chamado Então, neste momento pro Senhor. Vamos na oração. Aqui nós temos quantos? Nós temos 53 assistindo. E desses 53, quantos não devem ter dons de cura? Meu Quantos Deus. não devem ter dons de revelação? Quantos não devem ter dons de ministração? Então aqui nós temos um público de 53 jovens, 53 irmãos, 53 crentes, cheios do Espírito Santo, Glória em a que Deus. estão reativando seus chamados e ainda estão parados. E aqui nós temos mais um pedido pelo irmão Lucas por livramento. E eu também queria pedir uma oração pela irmã Tamires, da área de Alvorada, em que está com uns problemas de saúde. E eu queria fazer com que todos nós orássemos juntos. Todos nós oramos juntos por cura, por libertação, por salvação de almas. Amém? Amém. Amém. Vamos orar então? Também pela irmã Camila, pela vida do E nosso a irmã líder Marilice foi levada para fazer a cesárea e está com a pressão alta. Vamos clamar por ela. Amém. Vamos clamar com certeza. Você aí na sua casa, feche seus olhos e vamos neste momento agradecer ao Senhor. Apresente seu chamado e esse pedido de oração. Irmão Wesley, puxa a oração para nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Deus, mais uma vez em Tua presença. Pai, em mais uma live, mais, ó Deus, um encontro com esses meus irmãos. Pai, eu queria aqui te pedir, ó Deus, ó Pai, venha reavivar a chama do Teu Evangelho. Venha, ó Deus, reavivar, ó Deus, ó Pai, o Teu chamado em nossas vidas. Ó Pai, não permitem que nenhum irmão de nós venhamos cogitar em dois pensamentos. Ó Deus, em parar, em desistir, ó Deus, mas que o nosso chamado venha estar, Espírito Santo, cada vez mais ardentes no nosso coração. Nós te pedimos, ó Deus, pelos nomes em que foram aqui enviados, pela irmã Marciele, ó Deus, ó Pai, pela irmã Simone. Nós te pedimos, Espírito Santo, ó Pai, por todos esses pedidos de oração, pelos irmãos em que eles estão orando ali agora. Ó Deus, te pedimos pela irmã Tamires. Pai, nós estamos aqui diante de um Deus em que cura, em que liberta, em que transforma. Ó Pai, que Teu chamado venha arder em nossos corações. Aqui mais uma vez, ó Pai, em todos os dias. Ó Deus, que nós venhamos ter esta convicção que o Teu chamado, ó Deus, é para cada vez nós nos cativarmos perante a Tua presença. Ó Deus, ó Pai, dê a vitória para cada um de nossos irmãos. Dê a vitória, ó Deus, para cada um jovem. Assim, Deus, nós te pedimos e nós te agradecemos. Ó Pai, venha curar mais uma vez. Ó Deus, através desses irmãos em que tem dom de cura, venha libertar, venha salvar almas. Ó Deus, nesta última geração do arrebatamento. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E Creia na vitória. Glória a Deus. terminando esta live com hashtag Deus na frente. Amém? Deus na frente. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na